É uma pena. E tanto que uma pesquisa da Apex Futura, divulgada hoje, mostra que a ampla maioria dos entrevistados são, sim, favoráveis a impeachment de ministros do Supremo, de ministros. 57% se dizem a favor de impeachment, enquanto só 27,2% são contrários. 15,9% não responderam. Em outra pergunta, 33,9% dos entrevistados disseram aprovar o STF e 54,3% que desaprovam e 11,7% não responderam. Diante do desgaste crescente provocado pelas decisões do STF, especialmente aquelas ligadas à atuação do Mussolini da Moca, que também atende no RG por Alexandre de Moraes, aliados passaram a aconselhar o presidente Lula a endurecer o discurso contra a corte. A avaliação no entorno presidencial é que Lula estaria perdendo espaço político para a oposição, que monopolizou as críticas aos abusos de ministros do Supremo. Segundo interlocutores do governo, ministros e aliados defendem que Lula passe a vocalizar incômodos institucionais que hoje aparecem apenas reservadamente. Sobretudo, após o STF começar a interferir em pautas sensíveis aprovadas pelo Congresso. O temor do Planalto é que o governo acabe sendo visto como refém político da Suprema Corte, justamente em um momento de queda de popularidade e avanço da direita nas pesquisas. Enquanto isso, no campo da oposição, outro problema começou a preocupar o bolsonarismo. Romeu Zema passou a enfrentar pressão direta do PL para abandonar qualquer projeto presidencial neste ano. A legenda ligada a Flávio Bolsonaro avalia que Zema deveria concentrar forças em eleger um sucessor no Estado, evitando dividir a direita nacional num momento considerado decisivo eleitoralmente. Nos bastidores, dirigentes do PL enxergam o governador mineiro como politicamente enfraquecido em seu próprio reduto, após desgaste administrativo, dificuldades fiscais persistentes e perda de tração eleitoral. Em resumo, o cenário politicamente é curioso. De um lado, Lula é aconselhado a confrontar o STF para recuperar protagonismo político. De outro, a direita tenta reduzir disputas internas e impedir que Zema atrapalhe a construção de uma candidatura única conservadora. Que uma bobagem. Em comum, os dois movimentos revelam a mesma percepção em Brasília. A eleição presidencial já começou e o assunto central é STF, queira o PL ou não, tenha medo o PL ou não, tenha rabo preso o PL ou não. Porque aquele que não critica abuso de ministro, para mim, só significa uma coisa, rabo preso. E isso é imperdoável em uma eleição tão decisiva quanto a desse ano. E por falar em Romeu Zema, né, o macho alfa Zema do Brasil, ele lançou hoje o 6º capítulo daquela série maravilhosa chamada Os Intocáveis. Vamos conferir. Os Intocáveis. I love you, tu também, companheiro. Opa, tá na hora da minha novelinha preferida. Hoje, em Master de Você, Ciro Nogueira manda a real na cara de Vorkado. Você quer que eu abra mão da minha história, que é a única coisa que eu tenho, da dignidade que me restou, da minha verdade e tudo isso... Em nome de que você pode me explicar? 6 milhões na sua conta agora. Ah, é? 6 milhões na tua conta agora. Eu topo. Olá, Vorkado. Aqui trabalhamos na base da transparência. Fique à vontade, sem pressão. Tá? Sem pressa, com calma e tranquilidade. Fica tranquilo, pode falar tudo, tá? Tá bom, eu falo. O careca de bata preta ali. A ponte dos intocáveis. Ele já foi advogado do PT, o anulador de provas, adora viajar de jatinho do Banco Master e leva uma bolada do caso Master.
Passa ou ultrapassa. Qual dos maiores casos de corrupção da história do Brasil foram no governo Lula? A. Escândalo do INSS. B. Petrolão. C. Mensalão. D. Todos foram no governo Lula. D. Todos foram no governo Lula. Eu sou o luxo. Meu maridinho não me nega nada. Eu nasci pra brilhar. Ter dinheiro não é pecado. O problema é não saber usar. Na campanha, eu acho que o Zema está fazendo muito bem. Qual a sua opinião? Olha, esse vídeo ficou muito bom. Eu gostei que ele botou uma vinhetinha do Dexter, uma musiquinha do Dexter, que é um seriado que eu adoro, e gostei da finalização ali com a Janja, né, que o Lula prometeu tirar o povo da pobreza. E para usar a representação do povo todo, ele reuniu o povo todo na Janja e realmente foi a maior ascensão de classe social jamais vista da Janja e do filho do Lula, né? Claro, evidentemente. Então, eu acho que ele começou pela família, o slogan Deus, Pátria, Família e Liberdade, e o família mesmo é do Lula. Ele cuida da família dele de um jeito muito especial, ninguém ali fica pobre, né? Todo mundo cresce muito rápido. Pois bem, eu estou acompanhando aí a discussão um certo racha da direita, né? A discussão que existe, e eu acho que falta sim para nós um amadurecimento de pensar que não é só eleição que importa, claro, as eleições importam também, mas as pautas deveriam ser mais importantes enquanto a gente se concentrar em personalidades e permitir que os interesses de grupos e de personalidades solapem ou atropelem as pautas, atropelem os interesses mais básicos dos estados, né? Afinal de contas, somos conservadores, reclamamos da centralização do poder em Brasília, mas desrespeitamos os nossos estados. No governo, desrespeitamos os nossos municípios. Não combina. Eu acho que as pautas deveriam sim sobressair as pessoas, principalmente porque a direita pode ter divergência, mas não deveria, na minha opinião, se degladiar dessa forma. Deveria ser mantido um mínimo de respeito entre as pessoas que estão discutindo. Afinal, eu não consigo acreditar que, por exemplo, agora a gente está vendo a discussão do Eduardo e a discussão do Zema. Não consigo acreditar que nenhum dos dois não é de direita. Os dois virou uma baixaria com o Ricardo Salles. Vereador. Aqui virou uma baixaria totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. E eu vou falar daqui de um grande amigo meu, um irmão, amigo mesmo, amigo do Caivano também, que é o Pitoli. O Pitoli, ele é, como é que eu posso dizer, uma das pessoas mais convictas na direita do país. Ele é um aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro histórico. E ele fez um vídeo bastante interessante falando que não importa que seja o Eduardo Bolsonaro a pôr a mão no André do Prado. Ele não compra André do Prado. Aliás, o André do Prado, tudo que ele votou ao longo dos últimos anos foi contra a pauta bolsonarista. Aí agora vem um sujeito, André do Prado, não dá para engolir. E podia, vou apoiar, ok, mas não precisa fazer esse escarcéu com outras pessoas, porque tá ficando ruim a situação aqui. Alguém quer comentar? Eu, como membro do Partido Liberal, tenho que entender que existe construção de time também, né? Eu não vou criar confusão aqui, respeito meu partido. Vocês falem o que vocês quiserem. Eu acho um erro danado. André do Prado, eu acho que é a maior besteira que se pode fazer. Escolher um sujeito como André do Prado é entregar para Deus uma situação que está, sabe, ao Deus dará e não vai resolver, vai piorar as coisas, mas o assunto não é André do Prado, o assunto é o STF e as críticas ao STF e a pauta dessa eleição, que é o STF, e eu acredito que o Zema está fazendo muito bem em fazer esses vídeos, em fazer essa crítica, já que o resto está com medo de fazer, já que o próprio PT está aconselhando o Lula a criticar o STF, o único que está indo no caminho certo é o Zema nesse sentido. No meu entender, Caivano, e no seu? Eu penso também a mesma coisa, positivamente. É muito positivo, inclusive, ele está fazendo isso quando, como você disse, parece que os outros temem falar diretamente.
Eu respeito as estratégias, não estou vivenciando o que eles estão vivenciando, então tendo sempre a aceitar que a construção, como disse a vereadora, depende de inúmeros outros fatores, inúmeras outras variáveis, e a gente não está no momento normal do nosso país. Eu venho dizendo isso desde o acontecimento do 8 de janeiro e nem tinha visto por aquela perspectiva que talvez tivesse começado em 2017, como eu disse, Pavinato. Você, inclusive, foi quem me alertou aqui que, na verdade, o inquérito das fake news, o inquérito 4781, equivaleria a um AI-6, que nós não tivemos. Então, posto tudo isso na mesa desta maneira... Um AI-6 em branco. Em branco, me soa... talvez até de mau tom eu criticar Eduardo dizendo, olha, não, você poderia minimizar o teu tom na discussão com o Salles, minimizar o desgaste. Eu não tenho como deixar de dar razão ao Eduardo Bolsonaro, haja vista que ele largou tudo e foi abandonado pelos próprios parlamentares. Porque se tivessem sido corajosos, não só nessa oportunidade com o Eduardo Bolsonaro, mas lá atrás, com Daniel Silveira, muito do que a gente está vivenciando hoje, Pavinato, teria parado lá. É verdade. Ou, de repente, teria acontecido de uma outra forma, com um enfrentamento diferente. Aquele foi o passou boi. Exato, passou boi, passou uma boiada, abriu a porteira. Ó, tiraram o mata-burro, passa tudo. É literalmente isso, tiraram o mata-burro. Mata-burro é para ele ficar parado e não passar na porteira, não sei se você sabe. Tirou o mata-burro, passou tudo. E quem tirou foi Alexandre de Moraes. Veio atropelando tudo desde então. Ah, é claro, a gente usa o nome de Alexandre de Moraes porque a gente não sabe quem que é o apoiador mais fiel dele, mas sozinho ele não conseguiria, nem sozinho e muito menos sem a leniência daqueles que se omitem, que não dizem nada e que permitiram que o STF hoje tenha 57% de rejeição do povo brasileiro, entendendo que ministros merecem o impeachment. Isso para o passado, para aqueles ministros que você enaltece sempre aqui, que sabe cada um pelo nome, né, sabe quem são inclusive, para ele seria uma vergonha estar enxergando hoje o STF dessa maneira, Pavinato. Então eu quero crer em Deus que a gente vai ter um momento um ponto de inflexão nessa eleição e que a gente vai conseguir tomar de volta o governo. É disso que se trata. Ah, sim. O professor Moreira Alves, eu tive a oportunidade de falar antes dele falecer em 2024, e ele tinha vergonha da atual composição da corte. Então, e quando ele faleceu em 2024, todos os ministros, né, na sessão plenária foram fazer homenagem ao ministro Moreira Alves, falando do legado do Moreira Alves, e eu só pensava, meu Deus do céu, Moreira Alves nem morreu, já está se retorcendo no túmbalo, porque o que esses ministros atualmente fazem é tudo menos resguardar o legado do Estado de Direito. Enfim, é uma coisa muito preocupante e isso também acontece, essa preocupação, essa vergonha alheia toda, e não só vergonha alheia, porque isso afeta a nossa vida, afeta a vida do cidadão brasileiro, né? Não é uma coisa que a gente olha e fala, dá para passar, não, porque essas pessoas, eles têm o poder da judicatura, eles interferem naquilo que vai ser da tua vida, o que vai ser da vida da sua família, o que vai ser da vida do brasileiro. Isso irradia no TST. O TST é o Tribunal Superior do Trabalho. A Justiça do Trabalho começa no Fórum Trabalhista, depois vai para o TRT, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, onde tem os desembargadores do trabalho, e a última instância, né, em matéria de direito do trabalho, pura e simplesmente, seria o TST. E o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, atravessa uma crise constrangedora para a imagem do judiciário brasileiro. A maioria